queria conversar com vocês um texto que veio ao meu coração. Na verdade, eu já preguei essa mensagem antes, mas pensando num texto para a gente compartilhar hoje, eu queria falar sobre, em cima do Salmo 84, de 1 a 5. O tema da mensagem hoje é os pardais, as andorinhas e a morada do Senhor. Vamos ler o texto? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Amém, até aí. Sabe, irmãos, lendo um pouco sobre o Salmo 84, pesquisando um pouco, os comentaristas, não é, os estudiosos vão dizer que esse salmo é um dos mais belos poemas da Bíblia. Parece que quando a gente lê esse texto, o salmista aqui, ele traz em mente os peregrinos que pelo menos 3 vezes ao ano iam a Jerusalém adorar ao Senhor, pelo menos em 3 festas. E parece que salta no coração dele a saudade dos peregrinos quando iam em direção a Jerusalém, a casa de Deus, para essa busca, essa adoração ao Senhor. Então, ele tenta trazer isso à tona do desejo do peregrino, e o peregrino é aquele que estava longe de Jerusalém, né, distante, em outros lugares, e nesse tempo, durante essas festas, esses peregrinos vinham e com o coração assim, exaltando a possibilidade de, em Jerusalém, com o povo, adorar ao Senhor. Então, ele vai dizer no versículo 2, lendo novamente, a minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então, esse é o sentimento. Profunda alegria, uma alma que anela e até desfalece pelo desejo por estar em Jerusalém adorando ao Senhor. Então, quando a gente olha para esse momento, essa reunião das pessoas, dos peregrinos que vinham até Jerusalém, a gente vê que a presença do Senhor era constante. Essa ida para lá é uma representação da bênção do Senhor sobre o povo, mas também um renovo espiritual, a comunhão, perdão e a manifestação da glória de Deus. Então, tudo isso acontecia ali em Jerusalém quando o povo então vinha para essas festividades. Então, a gente pode concordar aqui que esses peregrinos, eles vinham com saudade no coração. Era muita saudade. Eles desejavam, então, como os pássaros, participarem ali da presença do Senhor e, como os pássaros, viver naquele lugar. Então, esse era o desejo dos peregrinos. Os pássaros vivem ali no templo do Senhor. Os pássaros estão ali nos átrios do Senhor. Como eu gostaria de ser como um passarinho desse. Essa é a sensação. É isso que o salmista está querendo passar. Então, nesse versículo 3 que nós lemos, o salmista, então, traz 2 expressões poéticas, não é? E a respeito dessas expressões poéticas, que faz, então, referência a essa alegria, não é? Esse anelo por estar na presença do Deus vivo, é que eu queria, então, trazer aqui com vocês duas aplicações,
dois ensinamentos para a vida da gente. Então, eu vou reler o versículo 3. O texto diz assim: até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Então, essa primeira expressão, na NVI, vai dizer assim: o pardal achou um lar. A gente tem os slides aí, não? Beleza. Então, essa primeira expressão, um pardal achou um lar. E na versão que nós lemos, a revista atualizada, vai dizer: o pardal encontrou casa. Então, o que a gente pode perceber é que esses peregrinos, eles tinham um certo ciúme natural dos passarinhos. A expressão aqui é um ciúme, um desejo saudável de estar no lugar dos pássaros. Dos peregrinos, então, construírem ali, quem sabe, um ninho para os seus filhos. Então, sendo assim, o salmista expressa esse desejo profundo da alma dessas pessoas de estarem ali na presença do Senhor. E aí eu queria considerar, a respeito dos pardais, algumas questões aqui. Por exemplo, a gente sabe que o pardal é uma criatura assim, muito comum, não é? Talvez, assim, se a gente se deparar com um sabiá, chame nossa atenção muito mais. Um pardal, ele é muito comum. Eu não sei se eu poderia dizer assim, sem valor. Tem o seu valor. Mas, se a gente for comparar com outras aves, a gente vai ver que esse valor fica muito diminuído. Por exemplo, quem trocaria um colibri por 10 pardais? Talvez uma pessoa que colecione pássaros vai dizer assim, não tem como trocar, não é? Eu vi que um coleirinho, ele pode valer de R$800 a R$15.000. Quem trocaria 10 pardais por um coleirinho? R$15.000, R$5.000? Então, assim, só para a gente pensar que o pardal ele é muito simples. Faz parte do dia a dia das pessoas e às vezes não é notado. Mas o pardal tem uma vantagem. Ele é muito dócil e ele não tem perigo de estar em extinção. Todo lugar no Brasil a gente se depara com um pardal. E é interessante que a gente, olhando para essa expressão poética do salmista, a gente pode entender que o pardal, ele olhando, imaginando o pardal no templo, ele vai perceber que o pardal ali, nos átrios do Senhor, encontraria um lugar de descanso. O pardal, no átrio do Senhor, encontraria ali habitação, alimento para ele e proximidade com os outros da sua espécie. Porque onde tem um pardalzinho, geralmente tem vários pardais. E se a gente olhar e pensar nessa questão em relação a outras aves, eu não sou especialista nisso, mas eu fui pesquisar, há um privilégio no pardal, em ser um pardal, ou imaginar a questão do pardal no átrio do Senhor. Porque, por exemplo, a águia ela é ambiciosa, só que ela gosta de lugares altos. O falcão é um animal solitário. O gavião é guerreiro, mas os pardais não. Eles são dóceis. E onde tem um pardalzinho, tem vários outros pardais. Então, apesar dessa imagem sem valor, de uma ave comum que a gente encontra em vários lugares, os peregrinos, aquelas pessoas que vinham de vários lugares, conseguiam olhar para o pardal e valorizar a presença do pardal ali nos átrios do Senhor. Então, essa é a primeira expressão. Segunda expressão poética tem a ver com as andorinhas. E o texto vai dizer: a andorinha encontrou um ninho para si e seus filhotes. Então,
Um outro pássaro que o salmista diz que encontrou morada ali no templo ou nos átrios do Senhor é a andorinha. E aí, pesquisando sobre isso, uma das características da andorinha é que ela não vive em cativeiro. Se você prender uma andorinha, ela morre por si só. Não precisa fazer nada. Você dá alimento, mas ela não vive em cativeiro. Então, a andorinha ela é conhecida como o pássaro da liberdade. Não se pode prender. Então, junto ao templo, o salmista olha para a andorinha e ele consegue anelar por aquela liberdade. A andorinha tinha liberdade. Ela entrava e saía dos átrios a hora que ela quisesse. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei que quando eu era adolescente, meu pai era pastor já, e nos fundos da igreja tinha aquele muro de retenção, que retém água, é isso mesmo? O engenheiro aí me ajuda. Eu acho que é isso, né? Aquele muro de retenção com aqueles furos, não é, para a água correr. E o que acontecia lá nos fundos da igreja? Eu era adolescente, bem novinho. As andorinhas faziam morada ali. E eu ficava impressionado, eu ficava muito tempo olhando, porque as andorinhas saíam e voltavam. Saíam e voltavam. E os filhotinhos também. E aí depois, muito mais velho, eu descobri que as andorinhas, os filhotes, eles têm essa particularidade. Os filhotinhos, eles saem do ninho, mas não abandonam. Eles voltam para o ninho. E aí é interessante isso. Vocês vão ver que eu pesquisei. Que com o João de barro não é assim. Você já viu um ninho de João de barro? Você já chegou perto? Eu cresci na cidade, né? Por isso que eu fico meio fascinado por essas coisas. Mas eu li também, e já percebi isso, que o ninho do João de barro, ele faz uma obra assim, muito interessante, de engenharia, inclusive. Não sei se você percebeu, mas a entrada do ninho tem como se fosse uma parede, assim. O João de barro vem, constrói aquela parede de retenção e o ninho é por trás ali. Então, ali protege da chuva, protege do vento, protege de um predador, por exemplo, só que tem uma questão muito interessante. Depois que os filhotinhos nascem, o João de barro e sua família, os seus filhotinhos, eles saem, abandonam o ninho e nunca mais retornam. E aquilo fica lá, você pode tirar, botar, sei lá, de enfeite. Outros pássaros não utilizam, é para aquele momento ali. Então, diferente do João de barro, que constrói aquele ninho todo elaborado, a andorinha não, ela entra e sai, nascem os filhotinhos, eles entram e retornam. E aí o salmista olha para isso e dá esse sentimento no coração dele. Como eu gostaria de ser uma andorinha. Entrar nos átrios do Senhor e sair. Sair com os meus filhotinhos e voltar com os meus filhotinhos. Se eu pudesse, tantas vezes ao longo do ano, retornar para o templo, para os átrios do Senhor, com a minha família, com os meus filhos, mas esses peregrinos não podiam fazer. E aí o versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí no versículo 4 ele vai dizer, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E na NVI, sem cessar. O salmista está dizendo assim, como são felizes as pessoas que estão aqui em Jerusalém. Como são felizes as pessoas que têm essa liberdade de entrar e sair com a sua família e com os seus filhos. Então, há toda essa expressão poética por trás desses 5 primeiros versículos. E aí, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações com vocês. Como é que a gente pode sair dessa realidade lá do Antigo Testamento e trazer isso para o Novo Testamento, e principalmente para os dias de hoje? Como que a gente vai aplicar isso para a vida da gente, para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos? Como que a gente aplica? Como é que a gente pode enxergar isso nos dias de hoje?
Então, minha primeira aplicação é que a gente não precisa ter mais saudade de entrar na presença do Senhor. Jesus, ele tirou toda a possibilidade que eu e você, que a gente possa ter, de ter saudade dos atos do Senhor. Para o crente, para o discípulo de Jesus, a gente vai constatar, e eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero reforçar, que não há nenhuma possibilidade para aquele que nasceu de novo sentir essa saudade, esse anseio pelos atos do Senhor. Por que não? Porque é a primeira aplicação. Cada crente é o templo do Deus vivo. Essa é a verdade para mim, para você, nos dias de hoje. Então, em que lugar Deus se manifesta hoje? Onde é o lugar onde Deus habita? A gente precisa responder a essas perguntas e trazer isso muito fixamente para o nosso coração. E aí o apóstolo Paulo vai responder, mas antes eu quero trazer o texto de Estevão, um pouquinho antes do apedrejamento, Atos capítulo 7, 48, antes da morte do Estevão, ele responde isso para a gente quando ele afirma: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. A realidade do Novo Testamento é que Deus não habita no Templo de Jerusalém, mas através de Jesus. A regeneração que há em cada discípulo dele, a presença do Espírito Santo em cada crente que respondeu positivamente à mensagem do Evangelho. O que Estevão está querendo dizer aqui é que Deus habita de fato nessas pessoas. Aí o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele diz e faz uma pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí a pergunta para mim e para você: a gente tem essa certeza de que o Espírito Santo habita na vida de cada crente? E que não há mais essa disposição, a gente não vive essa realidade do Antigo Testamento de a gente ter saudade do templo, da presença de Deus, porque a realidade do Novo Testamento é que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos a casa de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, um pouquinho à frente, versículo 16. Pois somos santuário do Deus vivo. Então, irmãos, não há dúvida, biblicamente, que o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, somos nós, os discípulos de Jesus. Então, a casa de Deus se estabelece onde a igreja está. Então, onde a igreja está, Deus está ali no meio, se estabelece ali. Então, a gente precisa ter uma... Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero reforçar isso. A gente precisa reforçar o entendimento que Deus não habita nesse lugar aqui, tão somente. A casa de Deus não são os tijolos. Casa de Deus não tem a ver com isso. Casa de Deus não tem a ver com isso. Casa de Deus não tem a ver com isso. No Novo Testamento, casa de Deus tem a ver com isso aqui. Dá a mão aí para Raquel. Nós somos o templo do Espírito Santo. E onde nós estamos, a igreja está. Pode ser no acampamento, lá em... Praia Brava. Pode ser num grupo pequeno. Pode ser debaixo de uma árvore. Pode ser numa reunião de família.
a presença do Espírito Santo está, e a presença de Deus está onde a igreja está. E quando nós sairmos daqui, o Espírito Santo vai com a gente. E quando nós sairmos daqui, a igreja vai cumprir o seu propósito lá no mundo. E aqui vai ficar uma construção. Eu digo isso porque aqui a gente precisa agir com toda reverência quando nós estamos aqui. Nós viemos aqui para quê? Prestar culto ao nosso Deus que é soberano, criador sobre todas as coisas. Mas quando nós saímos daqui, a igreja sai. A gente vem para cá para a gente celebrar Deus junto. A gente vem para cá para a gente adorar Deus junto. A gente vem para cá para a gente se alimentar, para a gente crescer, para a gente ter comunhão com o Senhor juntos e comunhão uns com os outros. Mas quando nós saímos, a igreja vai. E aí eu queria trazer uma citação do John Stott, que ele não reforça o que a Bíblia diz, mas ele está aqui ratificando um ensinamento bíblico. Bota aí para mim, Luísa, obrigado, que eu alterei, estava lá no fundo. Olha o que o John Stott diz. Evidentemente, igreja quer dizer pessoas, não edifícios. Irmãos, a gente precisa entender, crer assim e viver assim. E ele continua. A presença de Deus não está ligada a nenhum templo em particular. Onde quer que estejam seus filhos, ele também está, especialmente quando nos reunimos para adorar, ainda que haja 2 ou 3 pessoas. Então, irmãos, a gente não precisa invejar nem os pardais, nem as andorinhas. E eu queria reforçar biblicamente: o Espírito Santo habita em cada um de nós. E aí eu acho que você poderia dizer um amém mais forte. E quando nós nos juntamos como igreja de Jesus Cristo. Queria dizer para você que está nos acompanhando pela internet, inclusive, João, você falou do jovem ali que veio já 5 vezes, né? Meu sogro já acompanhou, esse é o 3º culto, já é membro da igreja, né? Mas a gente precisa congregar. Nós precisamos ser, de fato, igreja. Quem faz uma casinha provisória é João de Barro. Andorinha não. Entra e sai. A gente precisa viver como igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos deu esse livre acesso ao Pai. A gente não pode imaginar a gente ter saudade da presença de Deus. Não, Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Efésios 2:18, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, irmãos, a gente precisa valorizar essa realidade. A gente precisa trazer isso com toda a força no nosso coração, sabendo que o Espírito Santo habita em nós. E a maravilha que há nessa realidade de quando nós juntamos, seja aqui, seja lá na praia, seja em qualquer lugar, a presença do Senhor está ali conosco. Então, para terminar esse ponto aqui, há uma questão muito importante para a gente pensar. Existem pardais lá fora, andorinhas lá fora, que não sabem ainda, mas pertencem ao corpo de Cristo. São aqueles que já foram chamados pelo Senhor. Os eleitos do Senhor estão lá fora. Tem pessoas lá fora buscando segurança, um lugar de habitação, um lugar de alimento. Segurança para a vida eterna, mas essas pessoas ainda não conheceram o caminho.
E isso vai acontecer. A hora que o Espírito Santo tocar na vida dessas pessoas, regra geral, acontece através da minha mensagem pregada e da sua. Então, existem pessoas ainda, não sabem, mas com saudade dos atos do Senhor. E se tem uma pessoa que pode mostrar o caminho para esses pardais e essas andorinhas, somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. Então, essa é uma missão prática para a vida da gente. Nós que somos preenchidos, que não sentimos saudade do Senhor, precisamos apontar o caminho para essas pessoas, porque elas estão como os peregrinos, caminhando, sentindo saudade da presença do Senhor. Amém? Segunda e última aplicação que eu queria trazer para você. A igreja é lugar de acolhimento para nós e nossos filhos. Os peregrinos olhavam para as andorinhas e, com saudade, pensavam, poxa, como eu gostaria de ter ali nos atos do Senhor um ninho, para que eu pudesse estar com os meus filhos. Então, a igreja, quando nós nos reunimos, precisa ser um lugar de segurança para a gente, mas também para os nossos filhos. É por isso que a gente precisa ter todo cuidado com os nossos filhos. A gente precisa passar para eles que eles são igreja hoje, que aqui é o lugar deles. Ora, tem tantas pessoas aqui, talvez você, papai, mamãe, que já tenha o seu filho já crescido. Talvez o seu coração deseje, ou desejava, ou deseja ainda, que o seu filho estivesse aqui. Esse é o lugar. Esse é o lugar de segurança. Esse é porque a igreja está aqui, o Senhor está aqui. Esse é o lugar de segurança para nós e para os nossos filhos. Mas é lugar de segurança também para os nossos amigos. A presença do Senhor. A igreja deveria ser, tem um livro que é assim, o lugar mais seguro da terra. E o autor vai dizer que esse lugar aqui nesse plano é a igreja. Esse é o lugar para nós, para os nossos filhos e para os nossos amigos. Eu não sei se você sabe, eu li isso. Eu não sou especialista em animais não, né? Mas o salmão, então, quando ele desova, os filhotes depois voltam para o mesmo lugar para desovar também. Questão da natureza. Esse é o lugar. Para nós trazermos os nossos filhos. E aí, irmãos, talvez uma pergunta que a gente haja necessidade de fazer. Será que os nossos filhos conseguem entender que nós somos morada de Deus? Será que os nossos filhos olham para nós, pais, e eles conseguem constatar que o Espírito Santo habita em nós? Eu tive conversando com alguém esses dias sobre o pastor Russell Shedd. Eu acho que foi com o Cláudio, né? Não sei. Mas assim, tem uma história, parece que é verídica, da filha dele, do Russell Shedd, que é falecido, né? E a filha dele disse assim, eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos pecam. Então, irmãos, os nossos filhos precisam olhar para a gente e perceber que em nós o Espírito Santo faz morada. E a partir desse momento, então, a gente começa a apontar o caminho para os nossos filhos. Como Provérbios 22:6, que a gente sabe muito bem. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Na revista atualizada, ensina a criança no caminho em que deve andar. E só existe um lugar seguro. É ao lado de Jesus. É esse caminho que a gente precisa apontar. Os nossos filhos, eles podem ser criados de maneira que eles sejam bem-sucedidos em todas as áreas. Talvez as melhores profissões,
Talvez na vida seja bem-sucedido em várias coisas, e tomara que seja assim, mas nada vai adiantar se os nossos filhos lá atrás não encontrarem os atos, caminho, a casa do Senhor, e hoje é a igreja. Então, a gente precisa ansiar por isso. Será que os nossos filhos percebem que nós somos, então, morada do Espírito Santo? Outra questão que a gente precisa pensar diante dessa realidade. Nós somos igreja ou vamos à igreja? Nós vamos ao templo ou nós somos o templo, o santuário de Deus? Porque isso faz grande diferença. Porque quando nós somos igreja, nós nos relacionamos uns com os outros. Quando nós somos igreja, nós nos juntamos para adorarmos ao Senhor juntos. Quando nós somos igreja, nós fazemos a diferença nesse tempo juntos e não sós. Para nós sermos igreja, nós precisamos andar uns com os outros. Como o apóstolo Paulo lá fala aos Romanos, capítulo 12, ele usa a ilustração do corpo para dizer que cada um de nós tem uma função no corpo que é Cristo. Então, irmãos, se a sua resposta for positiva, é sinal que eu e você, nós encontramos um lugar seguro para nós e para os nossos filhos. Se nós chegamos à conclusão que nós somos igreja, que nós somos templo do Espírito Santo, é sinal que nós encontramos um lugar seguro para nós e para os nossos filhos. Mas eu, para terminar, preciso dizer uma coisa para vocês. Existem andorinhas por aí que não encontraram a liberdade em Cristo Jesus. E nós somos a igreja. O ninho para essas pessoas é a igreja, pois nós somos a casa de Deus. O salmista vai dizer que ele estava ansiando em busca dos altares lá do templo de Jerusalém. E nós podemos dizer, nós temos liberdade porque nós encontramos a cruz de Cristo. Há uma grande diferença nisso. Da gente olhar lá para o Antigo Testamento, para o salmista, que não tinha ainda conhecido ou tido a experiência que nós temos de conhecer Cristo. Saber da salvação que nós temos em Cristo. O que a cruz resulta em nós. E no nosso coração não haver saudade nenhuma. Só gratidão. Então, o salmista busca distantemente e com saudade os átrios do templo. Nós reconhecemos que a liberdade que Jesus nos dá na cruz faz em mim e de vocês templo do Espírito Santo. Sabe por que é importante a gente pensar nisso? Porque às vezes a gente valoriza tanto isso e a gente valoriza menos isso. O Senhor nos chama para nós nos preocuparmos, nos relacionarmos, investirmos nosso tempo, nossos dons, nossos talentos e nosso dinheiro em pessoas. Porque quando Jesus vier, e ele virá para buscar a sua igreja. E igrejas são pessoas. Às vezes, irmãos, não sei se vocês já viram isso, tem igrejas que se dividem por conta de cor de parede, de tipo de piso, de tipo de instrumento. Irmãos, nós fomos chamados para investir todo o nosso tempo, nossa vida, dons e talentos em pessoas. E existem pessoas ainda precisando descobrir
o caminho até a presença de Deus. E nós sabemos que só existe um caminho: Jesus. É por isso que ele mesmo diz, e aí eu termino aqui, João 8,36. Ele diz: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E nós somos livres como as andorinhas. A gente entra e sai com os nossos filhos na presença do Senhor, porque Ele habita em nós. Amém? Eu sei que você talvez já tivesse esse entendimento, mas é bom a gente reforçar, para a gente valorizar o fato do Espírito Santo habitar em nós e de saber que juntos nós somos igreja.